Saudações, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Antes de começar o relato de hoje, eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho e pelo apoio que estão dando aqui para o canal. A você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você gosta desse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário, assim você ajuda o canal a crescer. Dito tudo isso, vamos para mais o relato. Olá, eu me chamo Dinair e enviei um relato aqui para o canal recentemente, relatando a experiência em que uma noite eu vi uma mula sem cabeça quando eu era criança. Eu passei a ver muitas coisas estranhas e sobrenaturais desde que meu pai e toda a minha família fomos morar em um sítio. No ano de 1975, estávamos morando nesse sítio que fica especificamente em Ortigueira, no Paraná. Lugar muito afastado de tudo. Eu tinha 11 anos naquela época. Meu pai era um homem valente e trabalhador. Naquele ano deu uma geada muito grande, o que deixou a terra difícil para o plantio. Para tentar conseguir plantar alguma coisa, meu pai arou toda a terra ao redor da casa, que por sinal era muito simples. Um rancho coberto de sapê e rodeado de varas e barro, as famosas casas de taipa. Ao lado da casa tinha um enorme galinheiro rodeado de tela e algumas casinhas de capim para as galinhas e os pintinhos dormirem, enquanto outras galinhas dormiam em pés de mamonas enormes que havia perto do poleiro. Algumas noites os cães latiam muito e às vezes parecia que alguém batia neles e os cães recuavam com medo. Havia um bom tempo que isso estava acontecendo, mas não tínhamos coragem de ver o que era. Certa noite, numa sexta-feira de lua cheia, já estávamos todos dormindo. Minha irmã mais velha estava em casa com o marido dela. Como naquela época não tinha luz elétrica, não tinha TV, nos restava dormir cedo. Lá pela meia-noite e meia, acordamos com um barulho esquisito. Parecia que um animal muito grande estava trotando no terreiro, e o barulho vinha do galinheiro. De começo ninguém entendeu nada. Era tarde e, a princípio, pensamos que fosse ladrão. Mas como ali já tínhamos visto muitas coisas sobrenaturais e sem explicação, hesitamos em saber o que de fato estava do lado de fora. Minha mãe, muito assustada, pediu para o meu cunhado levantar para ver o que estava lá fora. Meu pai não se encontrava em casa naquela noite. Meu cunhado levantou meio contrariado. Pegou uma foice, já que não tínhamos arma em casa, e me chamou para ir com ele, segurando uma lamparina. Levantei e fui morrendo de medo. Mas ninguém queria ir lá fora naquela hora. Mas, ainda assim, a minha mãe estava muito preocupada com as galinhas. Quando saímos, percebemos que o barulho estava vindo exatamente de dentro do galinheiro. Então a minha mãe estava correta. As galinhas e pintinhos estavam correndo com medo de alguma coisa. À medida que fomos nos aproximando, avistamos algo horrendo. Parecia um cachorro enorme, preto, peludo e alto. Andava em 4 patas. A princípio, ele não mostrava a cara. Ele estava de costas para a gente. Até que de repente, ele veio com tudo para cima do meu cunhado. Eu gritei de medo e saí correndo para dentro de casa. Meu cunhado deu foiçadas, mas não conseguiu golpear aquele ser horrendo, que soltava uivos horrorosos e grunhia de um modo muito sinistro. Aquele monstro conseguiu romper a tela de proteção do galinheiro que já estava toda arrebentada, e sumiu no meio do arrozal, com os cachorros latindo atrás. Minha mãe saiu na porta e gritou para aquele lobisomem vir buscar sal no outro dia. Aqui, a história toma um rumo inesperado. Para nossa surpresa, quando foi no outro dia, chegou o filho do vizinho, um menino raquítico, amarelo e esquisito pedindo uma xícara de sal. Apesar de ser um menino estranho, jamais pensávamos que ele podia se transformar naquela besta. Ficamos com muito medo naquela noite, mas graças a Deus, aquele bicho não voltou mais. Foi uma noite de terror. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.